Contagem regressiva para o Apocalipse. O relógio do fim do mundo e a volta de Jesus. O relógio do fim do mundo, também conhecido como relógio do juízo final, tem sido um símbolo de ameaça global desde a sua criação em 1947. Este relógio, foi criado pelo Boletim de Cientistas Atômicos, pretende refletir a probabilidade de um evento catastrófico global, como a guerra nuclear ou as alterações climáticas. Também, some-se a isso, que o acerto do relógio é determinado por um conselho de cientistas e especialistas, que considera fatores como instabilidade política, avanços tecnológicos e degradação ambiental. A configuração do relógio, que foi ajustada ao longo do tempo, representa o quão perto a humanidade está de um potencial apocalipse. Assim, não é difícil entender os fatores que afetam a sua configuração e as implicações deste símbolo para a sociedade. Vejamos de maneira mais detalhada. Primeiro, como já dito anteriormente, a criação do relógio do fim do mundo em 1947 surgiu como uma resposta à ameaça de guerra nuclear. A configuração inicial do relógio era 7 minutos para meia-noite, com meia-noite representando o apocalipse. Ao longo dos anos, o relógio foi ajustado para refletir eventos e ameaças globais, como a crise dos mísseis cubanos, a Guerra Fria e o Acordo Climático de Paris. Segundo, as alterações climáticas e a degradação ambiental são também fatores significativos que afetam o acerto do relógio. A frequência crescente de desastres naturais, como furacões e incêndios florestais, é resultado do aquecimento global. A configuração do relógio foi alterada para 100 segundos para meia-noite em 2020, em parte devido à falta de medidas tomadas para enfrentar as alterações climáticas. Terceiro, e não menos importante, é que o relógio do fim do mundo tem um impacto psicológico significativo na sociedade, pois representa o potencial para um evento global inevitável. Aumenta a consciência sobre as ameaças que a humanidade enfrenta e incentiva os indivíduos e os governos a tomarem medidas para prevenir tal evento. No entanto, a eficácia do relógio na promoção da ação é discutível, pois alguns argumentam que apenas cria medo e ansiedade. Também vale a pena considerar as implicações éticas de prever e preparar-se para o apocalipse final. Alguns argumentam que focar no fim do mundo desvia a atenção de outras questões urgentes, como a pobreza e a desigualdade. Além disso, a preparação para um apocalipse pode levar a uma profecia autorrealizável, uma vez que os indivíduos e os governos podem agir de forma a aumentar a probabilidade desse evento. Nesse caso, caso não se conscientizem da morte do planeta, todos seriam os responsáveis por dar consumação aos minutos finais de vida na Terra. Mas o relógio do fim do mundo é também um símbolo poderoso que reflete as ameaças que a humanidade enfrenta. O seu contexto histórico, os fatores que afetam o seu cenário e as implicações para a sociedade demonstram a importância de tomar medidas para prevenir essa possível e trágica extinção da vida no nosso planeta. Se por um lado o relógio possa criar medo e ansiedade, também aumenta a consciencialização e incentiva os indivíduos e os governos a dar prioridade às questões globais. Em última análise, as implicações éticas, místicas e imponderáveis da previsão exata e preparação para um evento apocalíptico devem ser cuidadosamente consideradas. Por exemplo, as primeiras previsões sobre o fim da existência humana datam de 389 a.C. e associavam o término do mundo à derrocada de Roma. Outras datas ou momentos também foram aguardados, como no ano 1260, o místico italiano Joaquim de Fiore determinou que o reinado de Cristo sobre a Terra começaria entre 1200 e 1260. Isso seria o Apocalipse, ou seja, o fim. Depois do erro, seus seguidores revisaram a data para 1290, e depois, para 1335. Outra data que não se cumpriu foi como anunciou o fundador da coalizão cristã, Patty Robertson, que informou aos seus seguidores que o juízo final aconteceria até o final de 1982. Mas além de outros tantos erros sobre a data do fim do mundo em diversas produções historiográficas, há até o registro que o próprio Lutero teria datado o fim do mundo 1600. Não muito tempo atrás, Harold Camping previu o fim do mundo e uma série de terremotos devastadores a partir de 21 de maio de 2011. Segundo ele, apenas 3% da população mundial iria para o céu. Ao errar a data,
Ele reviu a data para 21 de outubro do mesmo ano e alegou que o que ocorreu em maio foi um julgamento espiritual que preparava para o grande dia. Ao mesmo tempo em que essas considerações são relevantes, não se deve desprezar que muitas tradições religiosas de povos por todo o mundo têm suas próprias profecias sobre o fim do mundo, incluindo as tradições maias, onde o mundo acabaria no ano de 2012. O conceito da segunda vinda de Cristo no cristianismo e como as profecias do fim do mundo se cruzam com as crenças religiosas é que esse evento marca o início para o juízo final. Então, conforme as escrituras bíblicas, podemos encontrar algumas previsões, como catástrofes naturais e sociais. Mateus 24, 6-8 diz: E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, olhai e não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Esses sinais são consideráveis, pois várias guerras eclodiram nos últimos anos. Eventos como a derrubada do regime talibã no Afeganistão, o conflito entre a Índia e o Paquistão, a invasão do Iraque pelos Estados Unidos e a guerra cada vez mais intensa entre Israel e a Palestina. Pestes, incêndios, inundações e terremotos. Outro fator é a apostasia. Vejamos, Mateus 24:12 diz: E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A desolação está se espalhando por todo o mundo religioso e o materialismo e secularismo é evidente. Esses fatores apontam para outro, como o surgimento de falsos profetas. Mateus 24:4-5 diz: Respondeu-lhes Jesus: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, a muitos enganarão. Outro sinal da volta de Jesus é a restauração de Israel. Vejamos o texto bíblico de Mateus 24:32 e 33 que diz: Aprendei, pois, da figueira sua parábola, quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ela está próximo, mesmo às portas. Israel floresceu como novo estado, em maio de 1948. Além desses sinais, muitos outros poderiam ser citados. Mesmo que muitos digam que esse tipo de mensagem ou crença não passe de euforia religiosa ou histeria psicológica grupal, uma coisa parece bastante evidente: os sinais que já se cumpriram podem até ser explicados com a releitura e interpretações céticas, no entanto não podem ser mais evitados, como da mesma forma, não pode ser evitados os cumprimentos acerca da vinda de Cristo e o juízo final. Disse Jesus: E, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22:12. Maranata. Ora vem o Senhor Jesus.